Vai ter eu e Carlos Tramontina pra gente falar sobre, pra gente repercutir essas coisas aí, falar sobre os temas mais quentes e mais importantes da semana. E hoje, cara, quem tá com a gente aqui é o Reinaldo Azevedo. Obrigado, Reinaldo, por vir aí. Eu que agradeço, eu adoro o Flow, você sabe disso. Obrigado. A gente já fez 2 entrevistas, você já foi entrevistado no Reconversa. Tô muito feliz de estar, enfim, na estreia dessa nova fase, ao lado do Tramontina, que é uma lenda, uma legenda do jornalismo. Então, enfim, eu não poderia estar mais bem acompanhado. Não é melhor acompanhado? Não, momento cultural, mais bem acompanhado do que com esses dois aqui. Muito obrigado por ter me chamado para essa primeira fase do Flow News. Eu estou muito feliz. Você sabe que a gente estava aqui pensando, cara, bom, já que a gente vai sempre ter um convidado, pô, a gente tinha que começar grandão, né, cara? Quem são os caras que a gente gostaria muito de ter? Aí o teu nome foi o primeiro que surgiu, eu falei, pô, mas ele já me falou que ele só pode sexta-feira à noite, não sei o quê. Mas rolou. Rolou. E eu tô muito satisfeito. Boa. E depois do Flow News, aí vocês podem ver também o Reconverso com a Petra Costa, que tá no ar e tal. Segundo o Tio Rei, tá imperdível. Tá imperdível, ficou muito legal mesmo. Boa. E amanhã tem entrevista com o Lula para quem quiser assistir também. Acho que é importante também, né? Pois é. E aí, eu acho que a pauta que tá mais em alta, não se para de falar disso, é o lance do vídeo do Felca, da adultização. Todo mundo está falando da repercussão, de como isso está pegando de uma forma geral. E eu queria debater aqui alguns pontos de vista sobre esse fenômeno, sobre o que aconteceu. Eu acho que a gente podia começar falando. Bom, aí tem o oportunismo dos políticos lá, porque esse é um tema que é como se fosse ser contra a corrupção. Todo mundo é contra a adultização. Fica um pouco mais fácil de certa forma, unir todas essas pautas. Todo mundo é contra o mal. Todo mundo é contra o mal e tal. E também, aí tem outras coisas, tipo o papel da sociedade civil, o papel das redes sociais, das plataformas e como é que a gente está lidando com tudo isso que está acontecendo, porque, bom, eu acho que nem o Felco esperava que ia ter tanta repercussão como teve. Sim, né? Então, bom, a gente pode começar pelo oportunismo dos políticos, então, que eu sinto que já apareceu lá o Hugo Mota falando, já apareceu a Erika Hilton, já apareceu... O Nicolas, parece que o Felco foi convidado por um deputado do PL para falar lá, acho que hoje, foi convidado hoje, que é justamente isso, assim, para falar na Comissão de Segurança. Pois é. Da Câmara dos Deputados. Uma coisa que o Tramonta levantou mais cedo aqui é que é interessante, porque o Hugo Mota estava falando lá que tem um monte de coisa para votar, que não sei o quê e tudo mais, mas aí surge um assunto como esse que une todo mundo, faz o quê? Esse aqui acho que ele pode aparecer primeiro. Por que não agora, né? Veja só, há coisas que, se não forem ditadas pela oportunidade, não acontecem. Sim. Então, a política também tem a força da oportunidade. Né? E você tem o sufixo ismo aí para indicar uma coisa viciosa. É oportunismo, quer dizer, não é de verdade. Se começarem agora e depois não houver consequência, então nós estamos no ismo, na coisa viciosa. Se algo acontecer, nós estamos na oportunidade. E, portanto, é uma boa oportunidade. Sim. Agora, o que há de farisaico aí, nessa história toda, vamos lá. Existe uma essência no vídeo do Felca, aliás, muito bem feito. Muito bem feito tecnicamente, mas o roteiro que ele estabeleceu está muito bom. Porque essas manifestações de pedofilia, o nome é esse mesmo, né? Pode não ter o crime consumado, mas se está mercantilizando corpos infantis, a sensualidade infantil, está tudo ali, às vezes com a conivência dos pais, o que é uma coisa pavorosa, né? Porque o pai vê no filho uma oportunidade de ganhar dinheiro nas redes, né? Às vezes nem se dando conta de como isso é moralmente criminoso. Bom, isso acontece porque as redes permitem. Bom, isso é inegável. E permitem, e você tem algoritmos que alimentam. Então nós temos algoritmos que alimentam isso passa a ser procurado, isso passa a ser oferecido. Vale para isso, vale para as políticas de ódio, para as manifestações de ódio que também monetizam e rendem.
Veja só, nós temos um debate no Brasil, que já está posto há bastante tempo, sobre a regulação das redes. A regulação das redes nunca foi, e nunca foi mesmo, regular liberdade de expressão. Né? Com a quantidade de... Hoje, inclusive, eu dei uma porrada em 2 ministros do Supremo, no Luiz Fux e no André Mendonça, muito duras. Vê lá se eu quero que eles peguem no meu pé. Mas eles não têm por que pegar no meu pé, porque eu estou exercendo liberdade de crítica. A liberdade de crítica não é liberdade de ódio. A liberdade de crítica não é liberdade para expor pessoas a risco, né? Para expor instituições a risco. Então, nós temos de pensar essas coisas. O projeto que havia no Congresso para a regulação das redes, eu nunca vi, e não há nada ali parecido com censura. Assim como não, e não prosperou, o Supremo entrou no debate, e aí se faz uma abordagem completamente vesga desse negócio. Eu sou vesgo, tá, gente? Então nenhum vesgo reclame. Então se faz uma abordagem absolutamente estrábica desse negócio. Eu lembrei do Sartre, né? Que tem estrábico divergente, ele falava, eu tenho cara de terreno baldio, né? Que é a seguinte, o que o Supremo fez, na verdade? Havia 2 questões que chegaram lá, como recursos extraordinários, que é o nome que recebe, de 2 pessoas muito prejudicadas pelas redes, uma delas do Orkut ainda. Disse assim, muitas manifestações, eu pedindo para vocês tirarem, você tira, e vocês não tiram, vocês não tiram, a minha vida foi destruída e vocês não tiraram. Afinal de contas, vocês que não tiraram, mesmo tendo sido avisados, vocês são responsáveis ou não? E o Supremo disse sim, são. E deu um celeuma, olha o Supremo tentando censurar as coisas, porque as redes dizem, nós não temos responsabilização civil, o tal do artigo 19 do Marco Civil. Acontece que as redes são as únicas empresas no Brasil, não tem mais nenhuma, que não tinham responsabilidade civil. Todos nós temos responsabilidade civil. Um exemplo que eu dei aqui quando eu vim. Se você bater no carro do vizinho, que está manobrando na garagem, você não vai preso por isso, mas você vai ter que pagar o prejuízo. Claro. Isso é responsabilidade civil, que existe para indivíduos e que existe para empresas. As redes são as únicas que não, porque elas dizem, nós somos apenas aqueles que transmitem conteúdos de terceiros. Nós somos uma caixa aqui. Bom, mas o paralelo que eu vou fazer agora é perfeito. Eu tenho um prédio, construo um prédio, entrego para o narcotráfico, que vai me pagar uma percentagem por aquilo que eles fazem lá, e digo, eu não tenho nada a ver com o que eles fazem, embora eu saiba o que eles fazem. Então, o que o Supremo votou foi a responsabilização civil, se as empresas notificadas não atuarem e se claramente souberem que um crime está sendo cometido e não estão fazendo nada para isso. Foi isso. Não tem censura de nenhuma natureza. Os bolsonaristas fizeram um escarcéu. Olha, censura, censura, censura. O André Mendonça, ministro, 2 ministros votaram contra a proposta do Supremo, André Mendonça e Nunes Marques, e o André Mendonça fez um voto assim que parecia que estão querendo determinar as opiniões nas redes e fez a defesa da liberdade absoluta. O problema do absoluto é que ele não admite ponderação. O absoluto é absoluto. Absoluto, o tudo é igual a nada, conceitualmente falando. O que é tudo? Tudo é tudo. Então aí, se você não tem a responsabilidade civil, e é preciso ter, e o Supremo agora, nós vamos ver como isso vai ser aplicado, essas redes, simplesmente, bom, tem lá a coisa que o Felca denunciou e que é evidente, aquilo é evidente. Ninguém sabia? Sabia. Todo mundo sabia. Ninguém sabe? Sabe. Aliás, né, Reinaldo? Ministério Público sabe, Justiça Todo mundo sabe. Polícia sabe, os pais sabem, a sociedade o Ítalo já sabe. tinha E consome. A sociedade sabe. Sim, E consome. Só que até havia pouco, você podia acionar essas pessoas, mas as empresas não. Se fosse como que é o André Mendonça, o tal do Ítalo vai ser punido. Tá, Ítalo punido, banido da rede e tal, depois de uma ação, de um processo e tal. Aí vem outro, né? Porque a rede está aberta. E aí vem outro, aí vem outro. Então, é preciso que haja uma política pública para limitar essas pessoas. Então, a importância do vídeo do Felca, eu não estou dizendo que a tese dele seja essa. Estou dizendo o que isso revela como fenômeno. Como fenômeno,
revela que nós temos redes abertas a esse tipo de coisa que é a velha história. Como a gente não consome, cara, eu fiquei... Sabia nem que tinha. Eu nem sabia que tinha desse jeito. Eu fiquei estarrecido. É estarrecedor. Cada vez eu ia ficando mais chocado. E tem uma hora que um menino, acho que tem 12, 13 anos, diz, eu fico com ela, levanta aí, levanta, eles dão um beijo. Assim, de adulto. Você fica imaginando seus filhos, seus netos, colocados ali num sujeito que claramente é um proxeneta de criança. E aí vem pais pegando seus filhos. Aí fala assim, mas... Porque aí os ultraliberais vêm com essa conversa aborrecidíssima. Isso são os pais que são os responsáveis. Não, sem dúvida nenhuma os pais são responsáveis. Que o Ministério Público pega esses pais. Porque Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles estão falhando com o dever do cuidado. Então que pega esses pais. Agora, nós temos que ter uma política pública para as redes. Se faltava uma evidência de que o controle, quando eu digo controle democrático, segundo... No geral, as pessoas não leram a decisão do Supremo. Entende? Então, fica assim, e vem o Elon Musk lá fora e diz, olha o que o Supremo fez. Tá na carta que o Trump mandou pro Lula, tem o negócio das redes. Como se a gente tivesse cometido aqui um grande crime. E a legislação e a regulação que o Supremo propôs, até que o Congresso se manifeste, ela é muito mais modesta do que o que tem na Europa hoje. O problema é que querem a liberdade absoluta. E a liberdade absoluta termina nisso aí. E o doutor Drauzio Varela, há mais de ano, luta para tirar dezenas de vídeos manipulados, onde, em tese, ele aparece sugerindo medicamentos, primeiro, medicamentos que não têm eficácia comprovada. Segundo, ele não sugere medicamento nenhum. Terceiro, ele não faz consulta pela internet. Né? E ele luta na justiça para tirar vídeos que flagrantemente cometem crimes utilizando a imagem dele e a credibilidade dele, e ele não consegue tirar do ar. Não tira porque não tinha instrumento para isso. Você não tem instrumento legal para isso. O Congresso se nega a votar na suposição de que isso é uma tramóia da esquerda para controlar o debate. E aí, parte da imprensa, infelizmente, comprou esse discurso. Eu fiz uma brincadeira hoje no UOL, que é o seguinte... A liberdade de expressão é sagrada. Primeiro que nada é sagrado, a não ser o sagrado. Estamos tratando de questões humanas. Se a expressão na rede, não vou chamar liberdade de expressão, se a expressão na rede serve ao cometimento de crime, não é de liberdade de expressão que nós estamos falando, mas é de crime. E a brincadeira que eu fiz foi a seguinte: se a bala Juquinha estiver sendo usada para cometer crime, não é que você vai proibir a bala Juquinha, mas você vai ter que ver que uso estão fazendo da bala Juquinha. Né, que também no UOL brincou, o Diego falou assim, não proíbe a bala Juquinha. Eu falei, não, nem eu quero. Mas que uso estão fazendo? Tem muita gente que está assistindo aí que não sabe o que é bala Juquinha. Não sabe que a bala Juquinha existe. Bala Juquinha é uma balinha cor-de-rosa que gruda no dente. Que existe, né? Existe, ficava ali na Avenida do Estado, tinha até um displayzinho e tal. Bala Juquinha, Sete Belo. Juquinha, quando está chupando bala, não fala. Não fala nem da bola e nem da bala. Exato. Juquinha. Era assim o comercial. Exatamente. Não da bola nem da bala. Deixa eu levantar uma aqui, então, sobre o artigo 19, que é o seguinte. Um dos medos que eu tenho, e assim, não sou tão bem informado quanto vocês, mas um dos medos que eu tenho sobre sobre essa ideia de... vamos lá, agora tá mais fácil, de certa forma, ao responsabilizar o YouTube, por exemplo. As pessoas vão lá, denunciam e aquele vídeo ali, ele precisa sair do ar, né? Uma das coisas que me assusta é o seguinte, se eu estiver tratando de algum assunto espinhoso, que não seja crime, que a gente esteja conversando, e que seja espinhoso, vamos falar, sei lá, de racismo, vamos falar de, sei lá, pedofilia, alguma coisa que seja um tabu pesado. Eu não sei em que medida que eu poderia... o Flow, ele tem um alvo gigante nas costas, assim, as pessoas vira e mexe, tentam nos sacanear, nos destruir, qualquer coisa assim. Por meio desse novo dispositivo, eu correria o risco de ser denunciado e a plataforma tirar o meu vídeo? Pior, a plataforma, sabendo que correrá risco ao ter vídeos que tratem desses assuntos extremamente espinhosos,
não faria, de certa forma, algum tipo de censura prévia para se defender mesmo, como, sei lá, uma empresa privada costuma fazer? Deixa eu dizer, evidentemente eu não seria responsável de dizer que risco zero, porque uma má aplicação da lei é sempre uma má aplicação da lei, né? Se você quiser destruir uma boa lei, inclusive, aplique-a de maneira idiota. Especialmente se há aqueles que querem não ter lei nenhuma, que é o que nós temos hoje, e sem lei nenhuma nós vemos para onde a coisa vai. É preciso que um humorista faça um vídeo sério para que a imprensa, que não deveria fazer humorismo, pare de fazer piada macabra a respeito. Claro que existe mas não existe, naquilo que o Supremo decidiu, não existe a exclusão automática. Existe a notificação. As empresas podem muito bem avaliar, saber, recorrer só há a exclusão automática. A rede está obrigada, sob pena de tal, se já houver, por exemplo, uma decisão judicial, eu faço uma afirmação caluniosa sobre o Tramontina. A justiça já diz que isso é calúnia, já há uma decisão judicial a respeito disso. Portanto, isso é uma mentira que a justiça certificou ser mentira. Se alguém reincide nisso, a empresa notificada e mantém esse troço, aí sim. Por quê? Mas, veja, são muitos níveis aí até que se possa chegar ali. Estão criando um falso debate que é o seguinte, vamos lá, nós podemos fazer aqui um debate sobre pedofilia? Deveríamos poder. E podemos. E podemos. Sim. E podemos fazer um debate sobre pedofilia. Não tenho tanta certeza sobre urna eletrônica. Não, esquece. Isso é uma tentativa. Isso é uma tentativa de pichar a lei, né? Se eu vier um professor de grego aqui e falar que os gregos antigos usavam meninos imberbes como seus pajens nos exércitos e tal, isso é uma informação histórica, e como informação histórica tal. Agora, se vier o cara e disser, e eu acho que hoje ainda a gente deveria ter direito a menino imberbe, aí, meu filho, aí também cada um é responsável por aquilo que faz. E fala. Aí né? nesse teu exemplo, esse é um bom exemplo. Vamos dizer que exista esse maluco, e esse maluco, sei lá, ele é ficou famoso porque ele é um neurocientista muito foda, que nem já aconteceu aqui de eu chamar um cara por uma razão e no fim o assunto ir total para um outro lado, porque, por exemplo, a gente chamou aqui o Super Xandão, que era um streamer, e no meio a gente descobriu que ele era terraplanista. E aí a gente foi falar sobre isso. Então, assim, acontece, pode acontecer. Esse episódio, o cara falar um absurdo num debate, não deveria ser um problema, desde que você, veja, desde que se acontece, desde que o Flow não fique falando assim, puxa, que legal. Claro. É bacana mesmo. Nisso eu confio, porque eu acho que eu não sou um monstro, então... Esse negócio de pegar a moleque é legal, né? Mesmo imberbe, inclusive, né? Nós temos um estatuto da criança e adolescente para sexo com crianças de 14 anos, que, aliás, a gente viu esse horror agora que o Felca botou no ar, né? E o sujeito em si, aí tem Ministério Público, bicho. Se ele... não, é que eu sou neurocientista, eu acho que seria legal todo mundo pegar moleque com 12 anos. Desculpa, ele tem que saber que ele vive num país em que há o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um país, e aqui vem uma questão, nós fazemos escolhas na sociedade. Um país em que há um Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger crianças até 14 anos, eu acho que ele é mais prudente do que em que um maluco que acha que tem que fazer sexo com criança atende a uma necessidade neuropsicológica. Nós temos de fazer escolhas, né? É a velha história. Nós temos um Código Penal. Não há dúvida de que um monte de gente que comete crimes horríveis tem uma história, tem uma infância, muitas vezes, às vezes não também, mas tem uma infância ruim, teve não sei o quê, sofreu trauma, sofreu violência. Não é por causa disso que nós vamos escusá-lo de cumprir a lei. Claro. Então, nós temos que fazer escolhas, né? Eu conversei com a Luciana Temer. Luciana Temer é a presidente de um instituto extremamente importante, né? Que é o Instituto Liberta, que luta contra... Filha filha do ex-presidente Michel Temer.
o Instituto Liberta luta contra a escravização sexual de meninas. Sim. E ela me falava do perigo que é de algo correlato, que são os sites pornográficos abertos. E o quanto isso desvirtua a formação das crianças da mesma forma como as meninas e os meninos sexualizados nesses sites denunciados esta semana, que são objeto da nossa conversa aqui, o quanto as coisas mostradas pelo FELCA e os sites pornográficos trabalham no mesmo caminho. Sim. E não há nenhuma dificuldade para as crianças, para os jovens acessarem os sites pornográficos e depois terem a sua formação pessoal, que não existe nessa época, completamente distorcida ao longo do tempo. Porque olhando o site pornográfico, eles vão ver, primeiro, a mulher que é subjugada e que é objeto permanentemente, né? E depois todo tipo de coisa. Que manifestações de violência e tal.